Sejam muito bem-vindos, meus caros, e nos últimos dias a política portuguesa tem sido marcada por um autêntico jogo de voleibol entre o PSD e o Partido Socialista. Ora a culpa das eleições é tua, ora a culpa das eleições é minha. Ora avançamos para a CPI, ora não avances para a CPI. Ora vamos para eleições, ora não vamos para eleições. E, portanto, esta dinâmica tem acontecido nos últimos 2 dias entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, às vezes membros do Partido Socialista, membros do Partido Social Democrata, também depende do dia, mas no dia de hoje parece-me que estas conversações, digamos assim, chegaram ao final no Dia das Mulheres, e já agora um grande Dia das Mulheres para as mulheres deste canal. Chegámos então ao fim desta conversação porque Luís Montenegro parece ter colocado um ponto final nesta conversa, parece que vamos mesmo para eleições e Luís Montenegro parece estar pronto e, aliás, está desejoso de que elas aconteçam desde o dia em que tomou posse há 10 meses atrás. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta notícia há 10 meses, não, há praticamente um ano, que foi dia 10 de março, portanto já há praticamente 12 meses, eu disse 10, mas já há praticamente 12. E, portanto, vamos ver as declarações de Pedro Nuno Santos, que pede encarecidamente para que Luís Montenegro não avance com a moção de confiança, e Luís Montenegro diz: meu amigo, vamos para eleições. Há margem para não haver eleições. E eu faço esse apelo ao Primeiro-Ministro, que se está preocupado com a estabilidade política no país, não avance com a moção de confiança. Nós garantimos, da nossa parte, que não aprovaremos moções de censura. E já chumbámos 2. Senão, no final deste período todo, a conclusão a que nós chegamos é que, se calhar, o Sr. Primeiro-Ministro queria que nós tivéssemos aprovado uma moção de censura. Mas nós não aprovamos por razões de defesa da estabilidade. E, portanto, eu posso fazer e faço um apelo ao Primeiro-Ministro para que não avance com a moção de confiança, porque não foi exigida pelo PS, já chumbamos 2 moções de censura, e se, de facto, o Primeiro-Ministro não está preocupado com o país, está preocupado em evitar uma comissão parlamentar de inquérito, então nós temos um problema e temos mesmo que mudar o Primeiro-Ministro. A comissão parlamentar de inquérito é essencial para nós apurarmos a verdade, apurarmos o que realmente aconteceu. Bom, meus caros, e antes de ouvirmos esta parte de Luís Montenegro, gostava só de deixar aqui 2 notas sobre as declarações de Pedro Nuno Santos. Eu gostava de deixar claro que uma coisa é eleições, outra coisa é estabilidade. Portanto, a estabilidade política não é garantida por não haver eleições. Eu conheço imensos governos, inclusive o último governo antes de Luís Montenegro, que tinha maioria absoluta e nem por isso foi um governo estável. Portanto, nós associarmos estabilidade à ausência de eleições não é verdade. Não se comprova na história. António Costa teve maioria absoluta e nem por isso teve um governo estável. Portanto, estabilidade é uma coisa, eleições são outra. E nós podemos ter eleições e ter também estabilidade. Mas podemos não ter eleições e ter instabilidade, que me parece que seria o caso. Agora vocês dizem, mas as eleições não mudariam nada porque as sondagens mostram isto. Luís Montenegro voltará a ser candidato, os portugueses votam da mesma forma. Mas aí a culpa passa para o lado dos portugueses. Essa é a minha questão. Aqui os portugueses têm uma oportunidade de não votar em alguém que não tem condições políticas para continuar a ser Primeiro-Ministro. Se votarem, a culpa é vossa. Lamento imenso. Se votarem em Luís Montenegro, a culpa é vossa. E agora vocês dizem também, e com razão, bom, mas ele ter maioria, seja ela absoluta ou relativa, não lhe dá condições políticas para continuar. Pois realmente não dá, mas dá confiança política a quem não a merece. E, portanto, aí é culpa dos portugueses. E lamento imenso, a culpa é dos portugueses, a culpa é dos povos que votam num país democrático. Se têm a oportunidade de votar noutra direção, quando sabem perfeitamente que o Primeiro-Ministro não tem condições para continuar, e ainda assim votam nele, a culpa é vossa. Portanto, há pessoas que dizem, e tal, mas Miguel Albuquerque colocou a Madeira refém do próprio. Não, a Madeira colocou-se refém de Miguel Albuquerque. A Madeira colocou-se refém e o país pode-se colocar refém de Luís Montenegro. Mas a escolha é do país. Vocês têm escolha, têm a possibilidade de votar como entenderem. Se ainda assim votarem no PSD, eu lamento imenso, a culpa é vossa. Se votarem no PSD, com Luís Montenegro na liderança, obviamente. Portanto, obviamente que Luís Montenegro não quer a CPI, era uma exposição da sua vida privada que ele não gostaria, obviamente, isso poderia revelar pormenores que não agradam ao próprio, mas obviamente que ele está a fugir à CPI, da mesma forma que Pedro Nuno Santos está a fugir às eleições, mas compreendam que não podemos evitar as duas. Não se pode evitar a CPI e as eleições. Alguma vai ter que acontecer e parece-me que no caso até vão acontecer as duas. Vamos ouvir a resposta de Luís Montenegro, que me parece matar a questão e dizer verdadeiramente que vamos para eleições. Que Portugal seja um país envolto em lama. A minha responsabilidade é evitar que as instituições portuguesas sejam corroídas pela irresponsabilidade de quem quer manter o espaço
público permanentemente enlameado. A minha responsabilidade, se não houver, como parece que não há alternativa a isso, é devolver aos portugueses a capacidade que só eles têm de escolher o que querem para Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, a sua responsabilidade é demitir-se porque tem à sua volta uma polémica. A sua responsabilidade é não permitir a degradação das instituições portuguesas, nomeadamente as políticas, precisamente por causa de problemas pessoais seus. Portanto, a sua responsabilidade era, e eu acho que as eleições neste momento são inevitáveis, era pedir a demissão e permitir que o PSD apresentasse outro candidato a Primeiro-Ministro. Essa era a sua responsabilidade. Só que o seu Primeiro-Ministro não é um homem de Estado. Aliás, não tem opinião sobre coisíssima nenhuma, também não tem respeito pelas instituições. Estar Luís Montenegro ou estar outra pessoa qualquer, ligeiramente à direita do ponto de vista económico, não é propriamente difícil. Portanto, estar Luís Montenegro ou estar outra pessoa qualquer do PSD, neste momento parece-me a mesma coisa. Luís Montenegro diz: os portugueses têm que escolher. Os portugueses já escolheram faz daqui a 2 dias, há 1 ano atrás. Os portugueses já escolheram quem é que queriam na frente do país. E escolheram-no a si. Com uma maioria relativa, mas escolheram-no a si. Portanto, a sua polémica, criada pelos seus assuntos privados e pessoais, não vai passar a desaparecer porque conquistou ou mais ou menos votos. Não sei se vai ganhar as eleições, provavelmente vai, mas não é por conquistar mais votos que a polémica desaparece. Porque a polémica foi criada por causa da sua vida privada, por incompetência jurídica sua, por falta de responsabilidade com as instituições. E, portanto, esta polémica só existe porque Luís Montenegro sempre tornou este assunto um grande mar de cinzento e não deu esclarecimentos sobre o assunto. E, portanto, esta lama trazida para o espaço público, como diz Luís Montenegro, foi trazida por si, foi mantida por si quando fugia dos jornalistas e quando evitava dar respostas tanto ao Chega por escrito como a todos os partidos pessoalmente na Assembleia da República. Evitou determinadas respostas e agora votávamos todos a favor e deixávamos Luís Montenegro à vontade. Então para que é que serve o Parlamento? O Parlamento não tem responsabilidade de escrutinar o poder político? Então para que é que serve o Parlamento? Quer dizer, caramba, andarmos com esta conversa de que foi uma cabala, dê explicações ao país, deixe de ser mole, dê explicações ao país, explique exatamente porque é que no exercício das suas funções manteve uma participação numa empresa através do regime de bens adquiridos no qual está casado com a sua mulher, que recebia avanças mensais. Explique isso ao país. E depois de explicar isso ao país, explique também como é que mantém condições para ser Primeiro-Ministro, mesmo depois desse acontecimento. Isso é que eu gostava de ver explicado. Sobre a questão da irresponsabilidade é sua. Porque Luís Montenegro poderia simplesmente ter pedido a demissão, ou então, quando tomou posse, poderia ter oferecido a sua cota aos filhos e escusava de estar a passar nesta situação. Porque ele já tinha passado com esta dúvida. Luís Montenegro, enquanto líder do PSD, segundo sei, não tinha declarado a empresa, mas quando chegou ao governo, declarou a empresa como sendo sua. Ora caramba, se declara a empresa, então é porque tem alguma participação nela. Se tem participação nela, não deveria estar a receber avanças mensais através de património familiar. É tão simples como isto. Portanto, Luís Montenegro, além de outras irregularidades, nem vou falar das irregularidades que talvez até sejam ilegalidades nas obras do seu duplex em Lisboa, que não foram relatadas à Câmara de Lisboa, nem vou falar sobre isso, até porque Carlos Moedas já veio a público dizer que basta a palavra do Primeiro-Ministro. A palavra do Primeiro-Ministro não basta, tem que haver documentação e provas em como avisou a Câmara sobre as alterações que iria fazer. Mas enfim, já nem vou entrar por aí. Agora, o Primeiro-Ministro não passará a ter condições, nem que tenha maioria absoluta. E, portanto, Luís Montenegro vai arrastar o país para eleições, vai continuar a manter-se líder de um governo com toda a probabilidade, porque eu acho que os portugueses, e culpa dos próprios, vão votar em Luís Montenegro, e vamos ter um Primeiro-Ministro que, apesar de manter legitimidade democrática, porque as pessoas vão votar no PSD, não vai conseguir manter legitimidade política para continuar porque não deu esclarecimentos adicionais e acha que isto é uma cabala da oposição. Portanto, eu gostava de perceber como é que Luís Montenegro acredita que, sem ser o PSD, e talvez sem ser a ele também, toda a Assembleia da República, da esquerda à direita, acredita que Luís Montenegro deve mais explicações, não tem condições para continuar, mas Luís Montenegro acredita que se tiver mais meia dúzia de votos pode ser Primeiro-Ministro. Eu acho sinceramente que isto é uma falta de respeito para com os portugueses, mas enfim, era isto que eu tinha
tinha para partilhar. Agora a minha última questão é: não votem no primeiro-ministro que tem polémicas em torno do seu nome, seja ele de que partido for, seja do PSD, seja do PS, seja do Chega. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Parece que vamos mesmo para eleições. Luís Montenegro confirma, não há margem para negociar esta situação com o PS e portanto, eu ainda achei que o poder político habitual, o sistema do costume, ainda desse a mão um ao outro. Pelos vistos vamos mesmo a eleições e portanto, era isto. Está confirmado, pelos vistos, pelo menos no meu entendimento, está confirmado por Luís Montenegro. Deixem a vossa opinião nos comentários. Era isto que eu tinha para partilhar. Deixem o gosto neste vídeo e também subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.